Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus. E eu queria expor um texto para vocês bem interessante, apenas na verdade 12 versículos, né? Agora sim, eu não sei, talvez aquelas pessoas que normalmente têm o seu hábito de leitura anual, né? Que lê toda a Bíblia, durante o ano sempre tiram o período para fazer a leitura de janeiro até dezembro, para concluir a leitura de toda a Bíblia, vão passar por esse personagem. No entanto, aqueles que leem parte das Escrituras, eles não passam por esse texto, né? Dificilmente passarão por esse texto, né? Que está escrito em Crônicas, né? No capítulo 1, e o versículo 9 e 10. Eu vou ler e depois a gente vai trazer todas as informações do texto e explorar o texto, né? Fazer a exposição desses dois versículos, dos quais vocês vão verem a riqueza, né? Vamos lá. Versículo 9 diz assim, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Diz assim: Jabez foi mais honrado do que seus irmãos. Sua mãe lhe dera o nome de Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, que tu me abençoes e aumente minha propriedade, que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pedi. Então esse é o texto. Esse texto você vai ver, né, está no texto de Crônicas, o capítulo 4 de Crônicas. Nós vamos ter os descendentes de Judá, e aí aparece Jabez. Então vamos falar um pouco sobre ele e explorar esses versículos. A primeira coisa é que Jabez era um israelita, né? Ele só aparece nesse texto, né? Existe outro texto que está no capítulo, no mesmo livro, só que no capítulo 2 e o versículo 55, que diz: E as famílias dos escribas que habitavam em Jabez, os tiratitas, os semiatitas, os sacatitas, esses são os queneus que descenderam de Amate, pai da casa de Recabe. Então, esse versículo e esses dois versículos é onde ele aparece, né? Então veja que é algo bem curto, né? Só aparece nesses dois textos. A genealogia aqui que está falando, onde ele aparece, é a genealogia dos descendentes de Judá, né? E esse texto ele vai mencionar a vida de Jabez, né? Vai ter alguns destaques dentro dos textos, dentre eles que ele foi o mais ilustre, foi mais ilustre do que os seus irmãos, né? O seu nome indica que a sua vida não começou bem, né? E outra observação que o texto nos propõe é que ele era um homem de oração, e nós vamos explorar a oração que ele fez, né? Que ele vai rogar as bênçãos, rogar as bênçãos de Deus sobre as suas vidas, Deus vai atender, né? E diante disso, o texto nos mostra que Deus ouve nossas orações, né? E que Deus gosta também de abençoar ao seu povo, né? Esses dois versículos, eles são considerados, né, uma pérola dentro de uma genealogia, né? Nós temos várias genealogias na Bíblia. Aqui no livro de Crônicas nós temos algumas, né? E nós temos duas genealogias especiais da mesma pessoa, né? Que está escrito em Mateus e em Lucas, que são a genealogia de Jesus. Nem Marcos nem João traz a genealogia de Jesus, mas Mateus e Lucas, eles apresentam a genealogia de Jesus. Então, para os judeus era importante essa raiz, essa árvore genealógica, né? E é dentro desses descendentes de Judá que nós encontramos essa pérola, que são esses dois versículos, né?
Essa genealogia, inclusive, é uma das mais curtas da Bíblia, né? Apenas 2 versículos, né? Então, o que nós vamos explorar? Nós vamos explorar primeiro o versículo 9, né? E ver que ele foi mais ilustre do que seus irmãos, a questão do seu nome, a oração, qual foi a oração que ele fez, o que ele pediu nessa oração e, no fim, qual foi a reação de Deus diante dos pedidos de Jabez, né? Então vamos começar pelo versículo 9, logo a primeira parte, né? Onde ele foi honrado por Deus, né? O texto diz assim: Jabez foi mais ilustre do que seus irmãos, né? Poderíamos dizer que ele foi o mais respeitado de sua família, né? Um exemplo sobre essa proeminência, esse destaque acima de outros familiares, no caso aqui os irmãos, nós vemos muita semelhança com José, né? Que se tornou mais ilustre do que todos os seus irmãos, né? Que compõem as 12 tribos de Judá, os filhos de Jacó, né? Onde nós vemos que José, ele, um sonhador, né? Ele acaba sendo traído pelos seus irmãos, ele é vendido como escravo, né? E é conduzido até o Egito. Quando chega lá, ele vai parar na casa de Potifar. E lá na casa de Potifar nós vemos que José, ele acabou que trabalhando e sendo próspero na casa de Potifar, Deus estava com ele, então Deus o abençoava, assim como aconteceu aqui com Jabez, né? E nós vemos que José, ele acabou na casa de Potifar, a esposa de Potifar acaba tentando seduzir a José, e José não cede, né? O texto nos mostra que José não cede, e é acusado de tentar coabitar à força com uma mulher de Potifar. Vai parar na prisão, lá ele encontra 2 trabalhadores do faraó, né? E ali eles têm sonhos, José interpreta os sonhos e um deles é restituído ao cargo que tinha e o outro é assassinado, é morto, né? De acordo com os sonhos que José interpretou deles. E aí depois o que nós vemos, né? José acaba... o faraó vai ter um sonho e nesse sonho ele não vai haver quem interprete, José vai lá e interpreta, e em recompensa, né, diante de tamanha sabedoria e entendimento e intimidade com Deus, ele é abençoado grandemente ali. Depois a sua família acaba indo, por causa da fome, até o Egito. Ele depois se dá a reconhecer, perdoa seus irmãos e leva seus irmãos, seus pais, seus familiares para o Egito. Depois nós vemos que há uma necessidade para a libertação de José do Egito, do povo de Israel do Egito, Deus levantar Moisés, né? E as 10 pragas, nós sabemos tudo isso. Então, mas o exemplo aqui que eu quero comparar é que José, ele foi alguém muito abençoado por Deus e acabou sendo o destaque, né? Nós não exploramos os filhos de Jacó, nós exploramos a vida de José, né? Tanto que são vários capítulos falando sobre José, né? No caso de Jabez, nós vamos ver também que ele não aceitou passivamente a decretação de derrota devido ao seu nascimento, né? Ele não aceita isso e nós vamos explorar um pouquinho isso mais à frente. Então, essa é a primeira coisa que nós vemos, né? É que Jabez, ele foi mais honrado do que os seus irmãos, né? O texto diz que ele foi mais ilustre, né? Mais respeitado. A segunda coisa que nós vemos ainda no versículo 9 é que o seu nascimento ele foi doloroso. A continuação do versículo 9 diz: a sua mãe deu-lhe o nome de Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz.
Então, o nome de Jabez, ele tem um significado de tristeza, né? Sofrimento, que o seu nascimento acabou causando à sua mãe, né? Mas uma coisa interessante com referência a isso, aos nomes, né? Ao nome, normalmente os nomes repletos dentro do judaísmo de significado, e Deus muitas vezes ele mudou o nome de alguns personagens bíblicos de acordo com a progressão da sua própria história, ou alguns personagens eles passam a aderir outro nome, como nós vamos ver, né? E isso em decorrência ou de circunstâncias, né? Como também da atuação de Deus ou algum significado, né? Então, nós temos, por exemplo, o Abraão como o primeiro exemplo, né? Ele foi de Abraão para Abraão. Você vê isso em Gênesis 17:5, né? Abraão, né, pai, Abraão, pai grande, o pai elevado, e aí ele foi para Abraão, né, o pai de muitas nações ou povos, né, pai de povos. Outro personagem que foi mudado o seu nome que merece ser destacado, né? Jacó, né? Jacó vai ser mudado para Israel. Você vai ver isso em Gênesis 35:10 e 32:28, né? Você vai ver isso. Em que Jacó, nome Jacó, enganador, trapaceiro, suplantador, nós vemos que ele fez isso com o seu irmão, né? Usurpador, aquele que segura pelo calcanhar, fazendo referência ao seu nascimento. E aí o nome dele é mudado para Israel, né? O príncipe de Deus, o vencedor que reina com Deus, aquele que luta com Deus, homem que vê a Deus, né? Então você vê que de acordo com circunstâncias e situações, nós vemos que há uma transformação e também uma mudança de nome, né? Pedro, né? Simão Pedro, né? Ele passou a ser chamado Pedro, né? Simão inconstante, né? Aquele que ouve, né? E depois ele vai ser de Pedro, vai passar a ser chamado de Pedro, somente Pedro, né? A rocha, a pedra, a firmeza, né? Tu és Petro, né? Sob essa Petra, né? Cristo é a pedra, ele é o pedregulho, é a pedrinha, né? O que eu estou querendo dizer é que os nomes eles são mudados de acordo com circunstâncias que trazem um significado, né? A esse novo nome, a um sentido mais amplo, né? O apóstolo Paulo, ele tinha 2 nomes, né? Também Saulo, e depois ele vai passar a ser chamado somente de Paulo, né? Nós vemos mais ou menos isso em Atos 13:9, né? De Pedro nós vemos em Marcos 3:16, né? E Saulo, né? O grande, aquele que foi muito desejado, aquele que foi conseguido através de oração, né? E Paulo, o pequeno, né? Então nós vemos essa importância dos nomes para entender um pouquinho no caso de Jabez, né? E Sara também, né? Sara também, o nome foi trocado, o nome dela foi de Sarai para Sara, né? Sarai estéreo, né? E aí Sara, uma mulher fértil, né? Uma mulher que foi abençoada grandemente por Deus, né? No caso de Jabez, Deus não mudou Deus, no caso de Jabez em específico, Deus ele mudou a história de Jabez. No entanto, o nome de Jabez ele não é mudado, né? Mesmo nós entendendo que ele o seu nascimento começou de uma forma que provocou desgosto na sua mãe, e aí sua mãe dá o nome em cima disso, né? Mas mesmo assim, Deus ele transformou a história de Jabez sem que precisasse mudar o nome, só para a gente entender a importância dos nomes, né? E aí, outra observação que nós podemos fazer, explorar dentro do texto, está no capítulo 10, que é
a oração de Jabez, né? Então, primeiro nós vimos que Jabez, Deus honrou ele mais do que os seus irmãos, né? A sua mãe deu o nome dele porque ele, devido ao seu nascimento, que foi com dores. E aí o versículo 10, depois que traz esse panorama sobre o seu nascimento e o quanto era mais abençoado do que os seus irmãos, o texto 10 traz a oração de Jabez, né? A primeira parte diz assim: Jabez invocou o Deus de Israel, né? Então ele invocou, né? Se colocou ali como um adorador, né? Expressou a sua confiança, né? Depositou a sua esperança. Então ele fez essa, invocou. E a segunda parte, o Deus de Israel, o Deus vivo, né? É uma forma de reconhecimento, né? Normalmente a Bíblia diz Deus de Abraão, Isaac e Jacó, quando é citado, né? Faz essa referência. Deus de Abraão, Isaac, quer uma identidade, entender, uma forma de reconhecimento, de intimidade, né? E localizar a divindade do qual eu estava falando, né? E nós vemos que ele foi a pessoa certa, né? E nós vamos ver o que ele pediu, que está dividido em 4 partes, né? A primeira coisa que ele pediu a Deus foi para ser abençoado, né? Então o texto diz que Jabez ele invocou, que nós entendemos uma intimidade, né? Deus de Israel, reconhecimento, né? Na versão Almeida atualizada diz assim, dizendo: ó quem dera, né? Ou de acordo com a sua vontade, Deus. E aí o primeiro pedido dele na oração, quem dera me abençoasses, né? Então a primeira parte, me abençoasse, né? O que ele queria de Deus na sua oração? Ele queria ele queria o favor de Deus, ser favorecido por Deus, né? Ele queria que Deus cuidasse dele, ele queria a presença de Deus na vida dele, né? As bênçãos, ele queria ali que Deus fosse favorável a ele. Então essa é a primeira parte da oração que Jabez ele faz a Deus, mas ele não se restringe a isso, né? Ele pede também, né? Que me abençoasse e expandisse o meu território. Então primeiro ele queria a presença de Deus, as bênçãos de Deus, né? Depois ele queria que Deus expandisse o seu território, né? Expandisse, ele queria que Deus alargasse o espaço de sua tenda, ampliasse seus horizontes. O que dá para ver aqui conquistar, o que ele queria era conquistar novas fronteiras. O que nós vemos aqui é um homem com visão espiritual, né? Um homem que tinha visão, via as coisas, né? Então ele queria ir além, ele não queria ficar somente com aquilo que ele tinha, mas ele queria seguir adiante, expandir, né, o seu território. E o que seria, né, conquistar mais terra, né? Ele queria que na época era algo assim bem era algo bem importante para a realidade daquele povo, né? A terceira coisa que ele pede é que então ele pede que Deus abençoasse ele, né, expandisse o seu território, né, e que a tua mão esteja comigo. Ele queria a mão de Deus comigo. Então a tua mão, né, o cuidado de Deus ele queria a ideia da mão, né, a mão de Deus, né, uma forma figurativa, né, da expressão da ação de Deus na vida de alguém, né? E ele queria que essa mão que estivesse com ele, né? Ele queria a presença de Deus com ele, né? E aí é o que nós precisamos entender, é que sem a presença de Deus, ele não conquistaria os seus sonhos, né? Sem a mão de Deus ele não conseguiria ser uma pessoa abençoada, não conseguiria expandir seus territórios, mas precisava
ali da presença de Deus, da mão de Deus sobre a sua vida, né? Porque caso contrário ele não seria um conquistador, conquistaria novos territórios. E aí onde nós chegamos na terceira parte da sua oração, que diz assim, né? Que Deus não permitisse que ele fosse afligido pelo mal. A quarta parte da oração, né? Então a quarta parte diz assim: preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflições, né? Então preservar, né? Nós vemos que a vida é cheia de perigos, né? E a vida ela é repleta de caminhos escabrosos, né? Inimigos aleivosos sobre a terra, né? Temores assombrosos, né? Então Jabes tinha essa consciência dos inimigos que o cercavam, das adversidades que poderia vir sobre ele. Então ele pede para que isso não sobrevenha essas aflições, né? Então o que ele queria? Ele queria a proteção divina, ele queria o livramento do mal e do maligno, que Deus livrasse ele, que Deus guardasse ele, né? Então ele tem consciência que só alcançaria ali os seus sonhos com a proteção de Deus, né? E aí é onde está, né? Muitas pessoas elas têm carro blindado, moram em casas que parecem fortalezas, né? Mas se não for a mão de Deus que para proteger, nada serve. Digamos assim, essa pessoa ela pode estar dentro de um ambiente totalmente protegido. No entanto, se vem ali, por exemplo, um mosquitinho e passa tudo isso e pica e a pessoa morre, né? Ou mesmo ali um avião vem e cai em cima dali mesmo a casa com tanta proteção. Então assim, se Deus não proteger, o exterior que o homem usa como proteção para nada serve, né? Somente Deus ele pode nos guardar, somente Deus ele pode nos proteger. E aí, ainda no versículo 10, nós temos o resultado desse pedido. Vamos recapitular, né? Jabes foi mais honrado do que seus irmãos, sua vida não começou bem, o seu nascimento foi um nascimento doloroso, e aí daí ele recebeu o nome de Jabes, né? Mas assim mesmo ele era um homem que tinha intimidade com Deus, né? E ele orou pedindo 4 coisas, pediu para ser abençoado, pediu para que Deus aumentasse a sua propriedade, que a mão de Deus o protegesse e não permitisse que ele fosse atingido pelo mal. E aí no versículo 10, no finalzinho, nós vemos a resposta de Deus, né? E Deus lhe concedeu o que pediu. Quer dizer, Deus ele deu exatamente a Jabes aquilo que ele pediu, né? Ele respondeu a oração de Jabes e deu aquilo que Jabes pediu, as 4 coisas que Jabes pediu, né? Então Deus, né, está fazendo referência exatamente ao Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Jacó, uma identidade, aquele que criou, o Criador do mundo, o libertador de Israel, o único Deus, né? Não existe outro fora dele, né? E Deus ele responde a oração de Jabes, confirmando exatamente a oração que Jabes ele faz, né? Então Deus ele valida tudo que Jabes pediu, Deus aprovou ali o que ele buscou ali dele, né? Isso quer dizer que Deus se agradou do que foi pedido, né? E o texto é finalizado exatamente com Deus abençoando a vida de Jabes. Diante de tudo isso, nós questionamos, né? O que nós podemos extrair da vida de uma biografia tão bonita como essa? O que nós podemos trazer para nossas vidas e aplicar nossas vidas, né? E aqui eu trouxe 4 aplicações para que a gente aplique, para que eu possa aplicar a minha vida e a sua vida.
A primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto é que Deus, ele nos ama e ele quer nos abençoar, né? Deus abençoou alguém, nós vemos que Deus abençoou ele grandemente, Deus honrou Jabez mais do que os seus irmãos, né? E Deus, ele respondeu às orações, e as orações dele é uma amplitude, né? A presença de Deus, a expansão da sua propriedade e prosperidade, né? A mão de Deus junto a ele, que guardasse dos seus inimigos. Deus respondeu às suas orações, né? Então Deus nos ama e quer nos abençoar. Por quê? Porque Deus é bom, né? E Deus fica feliz em alegrar nossas vidas, né? E nós também entendemos aqui que Deus, ele é a fonte de todas as bênçãos. A fonte de todas as bênçãos é Deus. A segunda coisa que nós vemos aqui é que Deus, ele muda histórias, né? Nós vemos que Deus, a história de Jabez tinha tudo para seguir um caminho pejorativo, negativo, já começando pelo seu nome, né? Mas Deus, ao invés disso, Deus o abençoou, né? De uma forma tremenda, mais do que seus próprios irmãos, né? E nós vemos que Deus, ele muda histórias. Deus, ele pode mudar a história das nossas vidas, né? A história da minha vida, a história da sua vida. Se nós formos observar alguns personagens bíblicos, né? Nós vemos a transformação que Deus operou nas vidas. Se nós olharmos para a vida de José, nós vamos ver que ele foi de escravo a governador. Se nós formos olhar para a vida de Davi, ele foi de pastor de ovelhas a rei. Se nós formos olhar para a vida de Abraão, alguém desconhecido lá, jogado, né? Mas Deus abençoou ele de uma tal forma e deu prosperidade. E além do mais de tudo isso, ele virou o pai de uma grande nação, né? E a terceira aplicação que nós devemos tirar desse texto é que nós devemos ter uma vida de oração. A própria Bíblia nos estimula a isso. Os discípulos questionaram, inclusive, a Jesus como deveria orar, e Jesus disse: oreis assim. Mas em Mateus, no capítulo 7, né, nos estimula a isso. Nós devemos pedir, fazer petições, né? Mateus 7, 7 e 8 diz: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta, né? Agora, uma coisa importante também é que as nossas orações, as nossas petições, a nossa busca a Deus, né, ela deve estar, através da oração, ela deve focar a glória de Deus, que Deus, ele seja glorificado e exaltado em nossas vidas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, né, ele diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, o que nós vamos pedir a Deus, tudo tem que ser para a glória de Deus. E quando nós não fazemos isso, né? E quando nós fazemos o pedido a Deus e mesmo assim nós não recebemos o pedido que fazemos de Deus, em Tiago, né, ele vai dizer, em Tiago capítulo 4, versículo 3, que nós não recebemos, né? Vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres, né? Então, o que nós aprendemos, né? Que nós devemos ter consciência do que estamos pedindo e fazer esse questionamento, se o que estamos pedindo não está sendo mal, para nós esbanjarmos em nossos prazeres, em nossa natureza pecaminosa, né? E a última aplicação que eu faço aqui para as nossas vidas é se Deus, ele respondesse hoje, e Deus responde às nossas orações, né? Se Deus respondesse a nossas orações hoje, né? O que você pediu e que ele lhe daria, qual seria o resultado para o reino de Deus? Ele seria glorificado, ele seria exaltado na sua vida, e isso lhe faria bem ou
ou qual seria o resultado? Lhe afastaria mais dele, lhe distanciaria mais do seu reino, do seu amor, né? Então cabe a nós refletirmos sobre isso e tirarmos essa lição. Deus muda as histórias. Devemos ter uma vida de oração, devemos saber o que estamos pedindo, o que estamos pedindo deve ser para a glória de Deus, e que no fim último, se tudo tiver de acordo com a sua vontade, Deus vai confirmar para a glória do Pai. Que Deus possa abençoar a sua vida, né? Compartilha aí esse vídeo com outras pessoas para que possam também serem abençoadas, e que Deus ele possa levar você a cada dia mais a buscar essa comunhão com Ele através de uma vida de oração. Amém.